Vocês, Oliveira, passando aqui para falar um pouco sobre a história de Abraão, Sara e Agar. Esses dias, acho que a semana passada, eu comecei a pensar sobre isso. E eu quero falar que essa família, Abraão, aos 75 anos, foi chamado a deixar sua terra, ir para a terra que Deus ia mostrar. E Abraão é o primeiro patriarca do povo judeu, E para a gente fazer um contraste dessas histórias e para a gente ver, inclusive, o quanto as pessoas, a gente tem promessa, a gente tem chamado e a gente tem uma missão a desempenhar na Terra, certo? Mas aí a gente pega uma família real, uma família que é considerada assim, como os pais da fé. Sara era a esposa de Abraão, Abraão, esposo de Sara, os filhos da predileção de Deus. Em algum momento, Deus vai lá e fala para Abraão que daria uma descendência e que essa descendência seria conhecida até os confins da terra, em Isaac, conforme a história vai acontecendo. Só que até, do momento em que Deus deu a palavra até acontecer, teve um processo familiar ali. E é no seio familiar que as maiores encrencas acontecem, Como nós somos vistos, como Abraão e Sara é visto, pais da fé. Em algum momento ali, eles trazem Agar, uma estrangeira, para dentro da sua casa. E para ser a serva de Sara, E aí Abraão recebe uma palavra que seria pai e ele entrou num confronto, imagina você, E porque Sara e Abraão já eram velhos e eles começaram a tentar entender o processo de Deus. E Sara, como uma mulher que queria ajudar Deus, achando-se improvável para viver a promessa daquilo que Deus tinha falado. Então aqui a gente aprende uma coisa: quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre. E não é com a nossa ajuda. Ele dá uma palavra para dizer o que Ele vai fazer para a hora que acontecer, a gente saiba que antes foi gerado na palavra. Só que nos nossos processos, em algum momento, a gente quer ajudar Deus, E nessa tentativa de ajudar Deus, Sara vai dar a ideia para Abraão de se deitar com Sara e Abraão prontamente aceita o conselho. Olha que triste, Deitou com uma outra mulher, então vem a geração de Ismael. Os filhos da bastardia, porque não fazia parte da aliança, mas era um filho que saiu lá desde os fundamentos da terra do coração de Deus e veio parar na barriga de Agar. Só que quando isso aconteceu, Sara começou a ficar cheia de ciúme. E aí vocês conhecem toda a história. Manda uma vez Agar embora, ela volta. Deus fala com ela lá e ela volta. Mas na segunda vez, quando Sara chega para Abraão e fala que não queria mais ela ali, E ali Deus fala com Abraão e inclusive diz que vai cuidar, de Ismael. Mas acata a palavra da sua esposa. Por quê? Porque sabia que se continuasse ia ter problema no casamento. A família da fé. Imagina você como ficou o coração de Sara quando Abraão chegou para ela e disse o que Deus tinha dito. Imagina você o coração de Abraão. O que houve nesse coração, porque Deus falou com ele, mas depois deixou ele continuar vivendo a vida dele ali para ver como seria. E Agar, como essa mulher se sentiu? Uma menina estrangeira, vem para casa de senhores para servir, se deita, não sei se foi de comum acordo, se ela queria, mas ela tinha que obedecer. Tem um filho, se sente sozinha, abandonada, com uma criança no colo agora, tendo que se virar.
porque a família da fé resolveu colocá-la no bolo de uma encrenca e no final de tudo ainda mandou ela embora. O fato é que em tudo isso, Deus estava cuidando. Ah, mas foi a vontade de Deus? Não, não foi. A palavra de Deus para Abraão era que ele teria um filho e que esse filho ia ser conhecido, ia se espalhar até os confins da terra. Essa era a palavra. Então a encrenca aqui, quando o ser humano começa a viver, nunca foi de Deus. É o homem, que na execução do processo se perde, né? A gente não se prostra da forma como deveria se prostrar, e a gente sai fazendo as encrencas na força do braço, tentando ajudar Deus, e dá ruim. E aí depois vem Isaac, né? E a figura do Abraão aqui, de exercer fé, entra exatamente no momento em que Deus pede Isaac para ele e ele devolve para Deus. Numa ato de loucura, aos olhos humanos, ele pega o seu filho, vai lá para ser sacrificado, e na última hora o Senhor chega, sondou o coração de Abraão, viu que ele obedeceria até esse nível. Imagina Sara, como não ficou dentro de casa, brigando, com certeza, porque talvez nem soubesse, não lembro agora na história se ele narra para Sara o que ia acontecer. Bem provável que não, porque senão ela daria um jeito de novo e não seria o melhor jeito, e com certeza ainda causaria mais alguma situação. Quando Deus tem uma palavra para mim e para você, é para mim e para você. As pessoas não são obrigadas a acreditar naquilo que Deus falou ao seu coração, porque muitas vezes nem você acredita. Mas você deve guardar isso bem dentro do seu coração até que Deus faça. Porque senão dá ruim. Em quais desses personagens eu e você hoje nós estamos? Nós somos Sara? Nós somos Abraão? Ou nós somos Agar? Em que momento da história o Senhor teve que olhar para você e dizer: eu estou com você? O fato é que em qualquer um desses papéis, que eu quero que você entenda, que mesmo sendo um filho ou uma filha, mesmo sendo chamado por Ele, nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele é que procedem as fontes de vida. Mas a Bíblia também diz, em outro versículo, que o coração do homem é enganoso e que a sabedoria do homem é vã. Só que a gente sempre sabe qual é a voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. Quando Deus fala com você, ou já falou com você, ou vir a falar com você, você nunca vai ter dúvida. Mas o problema, e o que nós precisamos prestar atenção, é na execução do processo. Desde o momento que Deus nos chama de uma margem até chegar a outra, no meio desse mar vai ter tempestade, vai ter dias de sol, dias de chuva, vai ter momentos de mar revolto, de mar calmo. Jesus está dormindo no seu barco? Se Ele está dormindo no seu barco, que bom, porque Ele está. Agora, se Ele não estiver aí, o problema é certo. Se Ele estiver dormindo, na hora que você não aguentar mais, você pode gritar que Ele vai acordar e mandar a tempestade acalmar, para dizer quem é Ele e quem é você. Mas quem é você hoje? Simplesmente aquela mulher que se colocou numa posição de esposa ou de serviço? Você é Abraão, que recebeu essa palavra e se confundiu com as vozes, pegou um atalho, Ismael, e como um pai teve que ver seu filho ir e não pôde fazer nada porque falhou na execução do processo? Ou você é Agar, a improvável, que foi rejeitada, que além de ser uma mulher estrangeira naquela terra, foi servir pessoas que não conhecia, e ainda para ajudar saiu com o filho no braço. Glória a Deus que ela teve um filho, com certeza ela amou esse filho com todas as forças e não o deixou. Mas e a sua vida? Mudou totalmente. E você falava, você não tem como piorar. E tem. Sempre tem como piorar. O que faz com que a gente saia ileso de uma situação? Depois de algumas experiências, a gente aprende o que deveria saber desde o início.
obediência. E a gente começa então a obedecer. Depois, talvez que já muitas coisas se passaram, Deus deu uma palavra para nós. E a gente simplesmente recebemos essa palavra, mas não mantivemos o altar buscando Deus. Ele deveria ter voltado lá onde Deus falou com ele várias vezes. E perguntado para ele: Deus, e agora? Sara está querendo ter um filho. Mas já é o seu filho? Ela quer que eu me deite com Agar. Já é para eu me deitar com Agar? Deus nunca falou que seria através de uma serviçal, de uma escrava, que viria a grande nação. Certamente Ismael viria para a terra. Poderia ser com outro nome, não sei, mas em outro momento, né? Mas eu quero dizer para você, independente de qual desses personagens você representar hoje, o Senhor está cuidando de você. Se preocupe em buscá-lo, em cada dia mais buscá-lo, para que você tenha certeza acerca dos passos que você tem dado. Nós, como cristãos, quando eu olho para essa casa de Abraão e Sara, nós não podemos esquecer, inclusive, que nós vamos errar, que nós vamos falhar, que muitas vezes, tentando acertar, a gente vai trazer encrenca para dentro da nossa casa. Então, fica várias lições aqui. Você tem uma posição, Deus te colocou num lugar que ele nem sabia. Eu e você somos filhos da geração de Abraão. E não sabia a proporção do que seria aquela palavra que ele recebeu. A importância da gente buscar Deus. A importância da gente fazer a nossa escuta direta com o Pai. Para que, entre a palavra que recebemos até a manifestação dessa vitória, dessa palavra que ele recebeu, no processo a gente seja assertivo. Para que haja o menos encrenca possível. Quando você veio para o ventre da sua mãe, já tinham sonhos e projetos que o Senhor tinha desenhado para você. O fato é que muitas vezes nós fugimos da presença. Nós fugimos, nós tentamos ajudar Deus. Ei, Deus te deu uma palavra? Esteja atento, mas não tente acelerar o processo. Não seja mais rápido do que a graça. Porque senão, é uma verdadeira desgraça. Imagina você mandar um filho embora. Teve consequências, você acha que não teve? Lógico que teve. Muitas consequências. Mas sendo uma família relevante na terra, eles erraram, erraram feio. E quem foi conhecido como os pais da fé na terra, no início das suas vidas, a fé que gritou foi a de Agar, não foi a de Abraão e de Sara. Aliás, o papel de Sara aqui foi bem ruim. E nós, como mulheres, precisamos prestar atenção. Mas o governo que era Abraão sobre Sara aceitou a proposta. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Adão e Eva? Você deve ouvir, esposo, o conselho da sua esposa. Mas você não pode, já de pronto também, ir atendendo às suas mazelas. Você precisa se preocupar. Não vou ouvir o que ela está dizendo, mas será que é isso? Consulta o Deus que falou com você, que te deu a promessa. E chegue para sua esposa e fale: olha, eu fui orar e acerca disso, eu não sinto paz ainda a respeito disso. Vamos deixar Deus confirmar? Gente, as coisas quando tem que ser por Deus, elas fluem. Prova disso que Isaac nasceu, não nasceu? A promessa de Deus, ela não muda. Só porque eu e você tentou dar um jeitinho, que o atalho, e atrapalhou todo o processo. Ela vai se cumprir, porque Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que volte atrás da sua palavra. Só que quem fez a encrenca toda aí foram eles. Mas no início da sua vida, quem foi conhecido como uma mulher de fé foi Agar, porque em todos os momentos em que ela sai da sua casa e vai até aquele, não sei se era um poço, se era um monte, Deus fala com ela, ela obedece e volta. E Deus fala para ela, se humilha para sua senhora, na primeira vez. Na segunda vez ela vai. E ela consulta a Deus em todo esse processo. Ela era filha e não sabia. Ela era temente a Deus. Ainda bem, gente, porque mesmo no meio de um monte de encrenca, ela ainda tinha Deus como pai. Talvez você se ache improvável na situação em que você se encontra,
Porque você olha para a sua história, ela é tão desfavorável, né? Agar falando, nossa, eu não sei como ela chegou, né? Ela estava em outra cidade, mas ela, de repente, é destinada a ir até Abraão e Sara, eles levam ela, e aí ela não tem uma vida, ela foi condicionada, né? Eram as realidades da época. Mas imagina o coração dessa mulher em todo esse processo, se sentindo, primeiro, servindo aos seus senhores, obedecendo ao que eles pediram para ela fazer. Aí depois que vem o fruto do seu ventre, entra o ciúme da esposa, que é natural isso acontecer. E daí ela tem que conviver com tudo isso, se sentindo descolocada só sempre. Com certeza aguentando os coices de Sara, porque nós sabemos que nós mulheres somos terríveis quando a gente quer. E quando a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos, então, e aí muito mais, né? Então, queridos, quem é você hoje? Sara? Abraão ou Agar? E nunca se esqueça que em qualquer situação, a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Se preocupe você em obedecer da melhor forma possível, buscando a Ele, tendo tempo de qualidade com Ele, para que o nosso coração, que é enganoso, não nos engane, mas a gente fique na promessa que nós recebemos, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Nós precisamos só de buscar incessantemente uma coisa e aguardar, é obedecer. Que o Senhor possa te encontrar nesta tarde de sábado e possa te abraçar e possa te auxiliar a ter as melhores escolhas. Que Deus te abençoe.